Começar agora então a explicar aí, mais uma vez, esse nosso potencial de ação. Primeiro definir que o potencial de ação, eles são, ou melhor, ele é uma mudança naquele potencial de membrana em repouso nosso lá, que a gente já viu. Então, o nosso potencial de membrana em repouso estava em menos 90 mV, tem uns fenômenos que mudam a polaridade. No caso, chega até ser positivo aqui, ó, chegando a valores aí mais ou menos de mais 35 mV, e depois volta de novo na condição inicial de menos 90 mV. Então essas mudanças na voltagem aí do nosso potencial transmembrana é o que a gente chama de potencial de ação. Então, potencial de ação nada mais é que mudança dessa voltagem. E para que serve esse potencial de ação? Ele serve para transmissão aí dos sinais ou impulsos nervosos. Então, para entender os processos de transmissão nervosa entre uma neurona e outra neurona, tem que ter esse conceito de potencial de ação. Claro, entender o potencial de ação é entender o mecanismo básico de transmissão dos sinais nervosos, que é dado pelo sistema nervoso. Então, em última instância, para entender o funcionamento do sistema nervoso aí, tem que saber o potencial de ação. Então, começar a explicar agora esse potencial de ação aí e como ele ocorre. Primeiro, falar que ele ocorre através de um estímulo. Geralmente esse estímulo, a gente vai ver depois quando estudar sinapse, sinapse química, sinapse elétrica, são mudanças pequenas na voltagem, até que atinge uma voltagem específica, que geralmente é mais 65 mV, chamado umbral. A hora que atinge essa voltagem específica, acaba que tem o fenômeno de abertura dos canais de sódio sensíveis a essa voltagem aí. O que mostra nessa figura aqui, ó. Tem então mudanças na voltagem, algumas mudanças, até atingir esse umbral. O umbral lá no Guyton fala que é mais 65 mV, quer dizer, no Guyton fala que é menos 65 mV. Mostro para vocês aqui, ó, aproximadamente menos 65 mV. Esse é o umbral. Então, quando atinge esse valor aí, ocorre o fenômeno do nosso potencial de ação. Então, a gente já sabe e já fala que o potencial de ação é um fenômeno de tudo ou nada. Se a gente tem estímulos que vai estar com valores aí menor que o menos 65 mV, então valores aí menos 80 mV, menos 85 mV, não vai atingir esse nosso umbral, não vai acontecer o nosso potencial de ação. Se a gente tem estímulos que muda a polaridade da nossa célula em valores maiores, menos 60, por exemplo, vai ter esse umbral e vai ter o nosso potencial de ação. Então, primeira coisa aí, falar que o potencial de ação, por esse conhecimento, é o fenômeno de tudo ou nada. Ou ele ocorre de maneira total, ou ele não ocorre. Se não atinge nessa umbral aqui, ele não ocorre. E aqui eu pego a imagem de uma sinapse química, numa sinapse elétrica, só para mostrar para vocês como que muda essa diferença de potencial aí nas células, nas células nervosas, o que pode gerar o nosso potencial de ação. Então, ó, vem a vesícula sináptica aqui, vem um potencial de ação antes, faz com que o cálcio entre, o cálcio entrando libera a nossa vesícula sináptica, libera nosso neurotransmissor. A sinapse é a união de uma neurona com outra neurona. A gente vai ver bem melhor isso daí, óbvio. Agora só para entender o potencial de ação. Pode ter um receptor que é ionotrópico, esses outros segundo mensageiros. Esse receptor ionotrópico pode fazer com que algum íon entre aqui dentro. E esse íon entrando aqui dentro, vamos supor, entrou um pouquinho de sódio aqui dentro, vai ter uma coisa chamada agora potencial eletrotônico, que não é o potencial de ação. É bem diferente. O potencial de ação é esse daí que a gente vai estudar. O potencial de eletrotônico é o potencial local, que ele vai ter pequenas mudanças no nosso potencial de membrana em repouso lá. Então, de menos 90, para entrar um pouquinho de sódio aqui, e fazer que o potencial chegue aí menos 80. Então, não atingiu o umbral ainda. Pode fazer que o potencial chegue a menos 70. Ainda não atingiu o umbral. Pode ser que faça com que a nossa voltagem chegue a menos 65 mV, atingiu o umbral.
Bom, atingi o umbral, agora sim eu vou ter o meu potencial de ação. Então, primeira coisa, deixar claro, potencial eletrotônico causado aí por esse processo como uma sinapse, são potenciais locais, são pequenas variações no nosso potencial de membrana em repouso e o potencial de ação. Quando atinge esse umbral, vai ter essa grande agora variação no meu potencial de membrana em repouso, agora que vai ser o potencial de ação, chegando lá até mais 35, e vai ser um fenômeno, então, de tudo ou nada. Então, melhorando essa figura aqui, imagina lá uma sinapse, entra um pouco de sódio lá, agora, devido à abertura desses canais aqui, ó, de receptores ionotrópicos. Estou explicando isso daqui só para ter uma ideia de como dar início ao potencial de ação, mas o foco agora é o potencial de ação e não a sinapse, obviamente. Então, um pouquinho de sódio que entra aqui vai dar como resultado o nosso potencial aí eletrotônico. Vai mudar um pouquinho aqui, ó, menos 90, chegar aí menos 80, menos 70, e enquanto não atingir esse valor aqui, que é o umbral de menos 65, então até vou colocar aqui, ó, não ocorre o nosso potencial de ação. Então, dado importantíssimo que o potencial de ação ele só ocorre quando atinge esse umbral aqui, que nada mais é do que essa diferença de potencial chegar até esse valor aqui, que quando chega nesse valor, agora não vai ser mais esses canaizinhos aqui, ó, da sinapse que vão abrir, e sim uns canais sensíveis à voltagem que está lá no cono da nossa neurona, do cono do axon da neurona, e vai ser esses canais sensíveis à voltagem que a gente vai estudar aqui. Então, esses canais aqui, ó, são os canais que vão gerar o potencial de ação, e vão ser esses canais que são sensíveis à voltagem. Então, vamos lá novamente. Aqui peguei uma neurona, canais aqui de sódio que são estimulados por uma sinapse. Então, imagina uma outra neurona aqui, ó. Uma outra neurona aqui assim, tal, fazendo sinapse aqui. Então, esse meu canal aqui, ele é estimulado pela sinapse. Pode ser um receptor, como eu mostrei para vocês aqui, que a gente vai estudar, do tipo ionotrópico. O ligante vem, o neurotransmissor vem, liga com ele, faz entrar um pouquinho de sódio dentro lá. Fez entrar um pouquinho, entra um pouco de sódio aqui. Se entrou sódio, vocês sabem que vai ter uma mudança aí no valor da polaridade da minha célula. Então vai ter o que eu falo para vocês, o que eu falei para vocês aí, só começando a dar uma ideia disso, esse potencial eletrotônico aí, que não é um potencial de ação. Então vai mudar a voltagem aqui. Então tá menos 90, igual eu falei, vai lá para menos 80, menos 70. Mas quando essa neurona aqui atinge a voltagem de menos 65, é como se esse receptor aqui, em vermelho, ele tivesse uma plaquinha que ele é sensível à voltagem. Como se tivesse uma plaquinha aqui, que ele fica vendo a voltagem. Se ele viu que a voltagem chegou a menos 65 milivolts, que é o umbral para ele, o que ele faz? Ele, antes estava fechado, então vamos representar ele fechado aqui. Então ele estava fechado. Ele viu que chegou a menos 65 milivolts, causado por um estímulo, que pode ser, como eu falei para vocês, uma sinapse. Ele viu que chegou nesse valor aqui de menos 65, ele vai abrir. Ele abriu, aí vai dar origem ao nosso potencial de ação. Por isso que é um princípio, que é um fenômeno de tudo ou nada. Ele só abre quando ele vê lá que chega a menos 65 milivolts. E chegou a menos 65 milivolts, ele ocorre de qualquer maneira aí. Não precisa ter mais nenhum estímulo para ele ocorrer. Chegou aí, ele ocorre de forma completa. Então deixo aqui essa neurona para relacionar e falo que esse receptor aqui, que ele
é um receptor sensível à voltagem, que tem aquela plaquinha lá, são esses canais de sódio que é o nosso potencial de ação. Então, para ilustrar isso, eu até vou circular aqui em vermelho também, para mostrar que esses canais são esses daqui, ó, para ficar uma coisa mais integrada. E agora a gente vai no potencial de ação propriamente dito, que é o objetivo do nosso estudo agora aqui. Tudo isso que eu falei só para entender como que isso é estimulado. Então vamos lá. O nosso canal de sódio sentiu um estímulo lá, que eu falei para vocês que é o umbral de menos 5 mV. O que ele faz? Ele abre. Então essa comporta de ativação aqui abre. Se a comporta de ativação abre e a célula tem lá aquela polaridade de menos 90 mV, ou está com menos 65 mV devido ao potencial eletrotônico, o que acontece com o sódio, que tem uma grande concentração fora, uma baixa concentração dentro? E também, como eu falei para vocês, através lá do nosso potencial elétrico, o sódio tem carga positiva e dentro da célula tem o potencial negativo. Então, o sódio é atraído muito para dentro da célula. Então, abriu essa comporta aqui, aumenta a entrada de sódio, aumenta a entrada de carga positiva dentro da célula e vai ocorrer o fenômeno de despolarização, que é esse fenômeno aqui, ó. Então, o nosso potencial lá vai mudando. Menos 65, menos 50, menos 40, menos 30, menos 10, 0, e vai lá 10, 20, até chegar no mais 35. Por quê? Esse gráfico aqui ele mostra a condutividade, ou, em forma mais simples, para pensar, a permeabilidade do sódio. Isso aqui mostra essa abertura de canal de sódio que faz, ó. Faz então com que a permeabilidade do sódio seja bem alta agora. E se essa permeabilidade do sódio é alta agora, a gente usar a nossa equação de Goldman aqui, o que a gente vai ter? Um alto valor aqui na permeabilidade. Então, esse alto valor na permeabilidade vai fazer que esse termo agora aqui, relacionado ao sódio, seja um termo importante nessa equação. Então, por isso que o nosso potencial agora aqui de membrana, ele vai tentar se aproximar ao potencial que teria uma célula somente formada de sódio. Lembra que eu falei para vocês que era mais 61 mV que a gente estudou lá no começo? Então, por isso que ela vai chegar e vai ter esse fenômeno aqui, ó, da despolarização. Porque vai entrar um monte de carga positiva devido ao aumento da permeabilidade do sódio. E assim tentaria chegar a mais 61. E por que não chega? Porque quando chega mais ou menos mais 35 aqui, ocorre o fenômeno agora de aumento da condutividade do potássio. O potássio, que já tinha uma permeabilidade mais alta que o sódio, como a gente já explicou, por isso que ele é um grande responsável daquele valor de menos 90 mV lá em repouso, ele já tinha uma condutividade maior do que o sódio, os canais dele mais lento vão abrindo mais ou menos aí quando chega a mais 35 mV. Então chegou aí a mais 35 mV, começa agora uma ativação dos canais de potássio. Aqui os canais de potássio, ó, nessa fase, eles estavam fechados. E aqui os canais de potássio se abrem. Quando os canais de potássio se abrem, e ao mesmo tempo a gente inativa aqui o canal de sódio, usando a equação de Goldman, a gente volta a ter aquela situação que a permeabilidade do sódio vai ser baixa, e a gente vai ter uma grande permeabilidade de potássio agora. Então o nosso potencial transmembrana aí vai chegar próximo ao potencial do potássio. Ou explicando de uma forma mais simples, acontece que o potássio, que é carga positiva, vai começar a sair muito da célula, também devido a duas forças, devido à diferença de concentração e devido também ao potencial elétrico. Então começa a sair carga positiva da célula e começa a baixar o meu potencial aqui, voltando lá naquele valor do potencial em repouso. E essa fase aqui, ó, é a fase da repolarização.
porque volta a ter aquele polo de menos 90 mV. Essa fase aqui é a fase da despolarização, que é a mudança do polo de menos 90 mV até chegar aqui numa polaridade de mais 35 mV. E a fase da repolarização, ela é a fase que volta aqui aos valores de menos 90 mV. Então, resumindo, a fase da despolarização responsável vai ser a abertura aqui dos canais de sódio que são sensíveis à voltagem, e a fase da repolarização, o principal responsável, a abertura aqui dos canais de potássio. Também, de outra forma, a fase da despolarização responsável, entrada de sódio através dos canais abertos de sódio. Fase da repolarização, principal responsável, é a saída do potássio através da abertura do potássio aqui, como mostrado aqui, ó, a condutância do potássio, como que ela faz, e mostrando aqui também que chega o valor lá de mais 35, mostrando aqui, ó, se a gente passa uma reta, que nesse gráfico aqui do Gaito está muito bom, para ter noção do que ocorre aí, ó. Quando chega naquele valor de mais 35 mV, também tem uma inativação aqui dos nossos canais de sódio, diminuindo bastante a condutância do sódio aqui e aumentando a condutância do potássio. Então, mais uma vez, saber que o básico do potencial de ação é isso. É essa mudança de potencial aqui, formado pelo fenômeno de despolarização através da entrada de sódio, e depois repolarização através da saída de potássio. Esse daí é o básico do potencial de ação. Se quer agregar umas coisas a mais, eu posso falar que o canal de sódio ele tem duas comportas, comporta de abertura e comporta de inativação. Quando ele chega nesse valor aqui de mais 35, o que fecha é essa comporta de inativação aqui embaixo. E por que isso é importante? Porque se eu der um outro estímulo, quando essa comporta de inativação estiver fechada, eu não consigo gerar um outro potencial de ação. Por isso tem os períodos lá do potencial de ação, em período refratário absoluto e período refratário relativo. O período refratário absoluto é quando esses canais aqui de sódio eles estão com essa parte da comporta de inativação fechada. Por mais que eu dê um outro estímulo, não vai ter como o sódio entrar aqui. Então tem que esperar restabelecer esse valor aqui do potencial de membrana em repouso. E um outro fenômeno também que acontece aqui, ó, que a gente vê nessa figura aqui, está em roxo. Quando a gente ativa o canal de potássio, e é um canal mais lento, ó, vocês podem ver que ele fica bastante tempo com uma condutância maior, acaba que o valor do meu potencial de membrana, ele ultrapassa um pouco aquele valor de menos 90. Ele chega a menos 100 lá, que menos 100 é mais ou menos aí o valor que teria uma célula somente composta por potássio e uma membrana. Então ele chega bem próximo ao valor do potencial de transmembrana aí do potássio. E esse fenômeno, que ele ultrapassa um pouco, se chama hiperpolarização. Por que hiperpolarização? Porque vai um pouco além do menos 90, chegando ali a menos 100, aí mais ou menos. E depois, com o tempo, acaba voltando no menos 90 ali. Nessa figura aqui tá boa para ver esses períodos refratários para você. O período refratário absoluto comporta de inativação aqui assim. E o período refratário relativo, as comportas aí de ativação começam a ser abertas novamente.